Está no ar o LMcast, o seu podcast descomplicado sobre o universo de automóveis. E antes de começar, eu queria agradecer aos meus apoiadores: WBLE Digital, Laudo Car, NC Agência, Renave Fácil, ANPV, CWA Hub, Vitória Luz e Hertz. E hoje a nossa convidada é a Isa Dutra, policial militar no Rio de Janeiro, e é uma mulher que vem se destacando muito na luta pelos direitos das mulheres e também na política. O microfone é seu, Isa. Muito obrigado. Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, né, no podcast, no estúdio do Jean, que o pessoal já conhece aqui na gravação. E a primeira vez com vocês, obrigada pelo convite e pela recepção. Vai ser um prazer aqui falar um pouco da minha história, né, das nossas lutas e objetivos para o estado do Rio de Janeiro, para minha cidade também, Nova Iguaçu também, né? Onde eu comecei e iniciei aí essa trajetória política e onde a gente também tem lutado bastante para ver transformação e mudança, mas sem dúvida também a se estender aí para todo o estado. Muito obrigado. Tem aqui uma lembrancinha de um dos nossos apoiadores, muito são as caixinhas de obrigada. chocolate. Hoje também estou aqui com meu irmão mais uma vez, participando conosco. Boa noite. Para dar essa força aí e engrandecer o nosso podcast. E vamos começar lá o nosso bate-papo com uma primeira questão, assim, que eu acho que todo mundo vai querer saber um pouco. O que te inspirou a seguir a carreira na Polícia Militar? Porque agora é um pouco mais comum para mulheres, mas Sim. Há um tempo atrás era mais difícil, não tinha tantas mulheres como tem hoje. Sim, hoje, né, foi o que a gente falou, já tem bastante mulheres entrando, não só nas forças policiais, como nas forças armadas, que né? Agora é tem permitido mulher se voluntariar para o serviço militar. Mas quando eu entrei, aproximadamente 15 anos atrás, né, eu não busquei a polícia em si, né? Eu nunca... Tem colegas que entram, é um sonho desde a infância, ou porque tem um familiar, ou por algo, enfim, que inspirou ele. Eu não tinha esse desejo, nunca passou pela minha cabeça, vou fazer prova para a Polícia Militar. Na época, saiu o concurso, eu fui convencida, digamos assim, por uma pessoa que fazia parte do meu ciclo, né, de amizades na época, a fazer a prova. E aí eu falei assim, não sei se eu faço e tudo mais. Eu tinha feito já um concurso público, se eu não me engano, era do Banco do Brasil, não tinha passado. Aí falei, vou fazer, mas assim, aquele vou fazer, acabei que eu mesma não me inscrevi. Essa pessoa pagou a minha inscrição. E aí eu falei, caramba, é agora, tô inscrita e vou fazer a prova. E também não tinha material, não tinha nada. Na época eu tava fazendo já engenharia civil, né? Que eu sou formada em engenharia civil. Tava fazendo já a faculdade e tava estagiando. Eu falei, vou fazer a prova, mas receber valor de estagiário. Então, muito pouco. Falei, não tenho recurso para estudar, não tenho dinheiro. E uma amiga minha tava fazendo o preparatório de um curso aqui de Nova Iguaçu. Ela falou, amiga, eu te empresto material escrito. Não tem como você ir nas aulas, obviamente, presencial, nem participar dos simulados. Mas eu tenho como te prestar o meu material escrito para você poder estudar. Aí ela me emprestou, eu tirei xerox, faltando assim 3 meses para a prova aproximadamente. Eu comecei a estudar, dei uma papirada básica assim, com o material dela. E aí eu passei na prova. Ela não passou na prova e eu passei. Ela veio passar depois, graças a Deus, em 2014 ela passou. Aí acabou que eu passei na prova. Aí naquele momento eu falei, agora vou, não vou? Porque como não era algo planejado, eu tinha feito o concurso, eu falei, fui fazer a prova, mas sem grandes expectativas. E aí eu falei, vou, não vou, e fiquei muito bem colocada, inclusive, né? Eu fiquei, se eu não me engano, minha posição foi 82, 84, alguma coisa assim, do concurso todo. Muito bom. Né? Então, aí eu falei, agora vou. Aí eu lembro que até falei com o engenheiro que era responsável da empresa que eu trabalhava, ele falou assim, ele me chamava de Berbela. Aí ele, Berbela, eu vou fazer uma contraproposta pra você ficar com a gente, mas eu não posso dar pra você o que a polícia vai te dar, que é estabilidade, né? É progressão de carreira. Então, você escolhe o que for melhor. E ali eu falei, não, vambora. Eu já tava lá, eu sempre fui meio moleque macho, né? Então, eu sempre gostei de desafio. Já era de engenharia civil, que já era um ambiente também altamente masculinizado. Eu trabalhava no canteiro de obra com 100 homens e só eu de mulher. Então, já, né, nunca foi problema pra mim. Aí eu falei, vamos. E aí, ingressei na polícia e me apaixonei pelo serviço policial.
E na engenharia, provavelmente ali, você já estava também, mesmo sendo estagiário, numa posição de liderança. Sim, com certeza. Exatamente. Já Cuidava da obra, já fiscalizava, já ajudava. Então, o engenheiro responsável, quando ele não estava, eu acabava sendo a responsável técnica pela obra. Então, assim, pelos projetos. Né? Graças a Deus, todos os lugares onde eu fui, eu sempre consegui muita confiança das pessoas com quem eu trabalhava, porque eu sempre me dediquei de verdade. Então, era me delegado responsabilidades, às vezes até além do que era a minha função. Mas já na engenharia eu já consegui. O meu único conflito à época foi, poxa, eu tô fazendo engenharia agora, como é que vai ser? Vou entrar pra polícia, é um período complexo e difícil de formação, tanto que eu tive que trancar a faculdade. Então eu fiquei 8 meses em curso de formação, e esses 8 meses eu acabei eu achei que fosse conseguir conciliar, mas não tinha hora pra sair, aí tem aquela... aí, às vezes você fica punido, né? O pelotão fica punido, então você não pode ir embora pra casa, tem que dormir no Cefap. E aí, como que eu ia fazer? Não dava pra ir pra faculdade. Enfim, aí acabei tendo que trancar. E aí, assim que eu concluí, que eu formei, no semestre seguinte eu retomei a faculdade. E eu sempre tive vontade de entrar. Uhum. Mas aí, por caminhos da vida, e aí família com empresa e tal... Acabou que eu segui outra... parte empreendedora. Mas eu sempre tive vontade, sempre gostei. Sempre vibrou nesse universo. Desde criança. Eu acho que pro homem, né, acaba sendo algo até mais natural de gostar de Forças Armadas, de polícia, né, até as brincadeiras de menina, de polícia lá nessas coisas. A menina já não tanto, né, já não tem muita inspiração nesse... Hoje mais. Mas antes não se tinha muita inspiração feminina, né, em forças policiais, sempre foi muito pouco. E ainda a gente ainda tem que aumentar o número de mulheres que participam, né, efetivamente do serviço policial. Ainda existe, a gente vai falar mais à frente, mas ainda existe muito preconceito, né, essa questão de vagas. Eu entendo a limitação da mulher biologicamente falando, mas também entendo a importância dela na atuação policial. Sim, porque a força policial não demanda só de força física. Exatamente. Ela demanda de outros atributos. Sim. Que aí um homem talvez não tenha. Exato. Eu já atributos que a mulher tem. Em UPP e diversas vezes, quando alguém queria fazer alguma denúncia, né, ou tinha algum relato para fazer, tinha mais segurança em me falar com as mulheres. Né, quando a gente estava de serviço, às vezes com relação a uma Maria da Penha, ou até mesmo uma denúncia com relação ao tráfico, chamavam a gente no reservado, posso falar com você? E aí, de você chegar e ouvir, poxa, eu queria falar, mas eu tenho receio, porque eu não sei. Porque acaba que a mulher passa mais essa confiabilidade, talvez essa questão de corrupção, né? A mulher, por ter medo, enfim, ela se colocar mais no lugar do outro, é mais difícil, não é que não existe, mas é mais difícil. Então, aí as pessoas chamavam a gente, não, tá acontecendo esse Eu acho que as mulheres passam uma imagem mais íntegra também. Isso. E aí era mais fácil, até pra lidar também, né? Porque às vezes o homem acaba sendo mais sanguíneo, mais reativo, né? E a mulher absorver e vamos administrar. Como é que a gente vai fazer? Vamos administrar. Então era sempre essa relação com a comunidade era sempre muito mais fácil quando tinha uma policial feminina integrando a guarnição. E você tocou um problema aí muito sério do nosso estado, do país como um todo. Muitas vezes o policial homem não vai atender muito bem a mulher da Lei Maria da Penha, porque ou ele vai debochar, ou ele vai achar que é frescura. Exato. Existe isso. Sim. E é um problema muito sério no Brasil. Muitas mulheres morrem de decorrência de violência familiar. Sim. E muitas por negligência, talvez da própria família, da própria comunidade, da própria vizinhança e até mesmo da força policial, talvez por não acreditar que aquela mulher está vivendo um problema. É uma banalização, né, no sentido geral, tanto da família. Antigamente eu via-se mais, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou que a mulher gosta de apanhar, ela já ouvi várias vezes, é safada, é mulher de bandido, gosta de apanhar. E na verdade não é isso, às vezes a mulher está vivendo uma prisão ali emocional, financeira. A gente não sabe o contexto da história daquele casal, daquela família, tá vivendo, que faz com que ela venha suportar uma situação dessa, mas absolutamente nada justifica o fato dela apanhar e de um homem agredir, a pessoa não, ela tá lá, então ela merece. Existem casos que é uma escolha da mulher. É verdade. Sim, às vezes existe. A mulher, como eu já vi, inclusive, recentemente, uma ocorrência, não tô me lembrando agora, mas eu sei que o rapaz bateu na mulher, a polícia chegou e no final a mulher ainda falou que a polícia que bateu nela, que não foi o cara. E que, na verdade, a filmagem mostrava que tinha sido ele.
Então, assim, mas aí você vê o nível doentio em que essa mulher está. De dependência emocional. De dependência emocional. Às vezes até de medo com relação a ele, porque se eu falar diferente, o que ele não vai fazer comigo lá fora? Sim. Então, assim, nada justifica, eu acho que a gente precisa mais amparar, né? E nesses casos específicos, a presença da mulher, ela faz diferença, né? Por se colocar no lugar, volto a dizer, por conta da confiança que você transmite. E eu mesma, eu falo isso, eu palestro muito, né? Combate à violência doméstica, combate ao tráfico de drogas, ao uso de drogas, em escolas, inclusive, públicas, privadas. Eu tô sempre sendo convidada para palestrar e eu sempre falo, dentro das palestras de violência, de combate à violência doméstica, que a gente tem que ter sororidade, que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Não é ser crítico, não é acusar a pessoa. Porque eu falo por experiência, eu já fui vítima de violência num relacionamento passado. E de eu chegar, inclusive, da pessoa tentar me atropelar, eu chegar na delegacia para registrar uma ocorrência e o policial civil virar e falar que se eu tinha certeza daquilo que eu ia fazer, porque aquilo ali podia gerar consequência. Ele começou a me colocar medo. Ele, ao invés de ser aquele agente que vai te receber e vai te direcionar e vai te acolher, não, ele começou a me colocar medo e ele ainda falou assim, quando eu falei quem era a pessoa, ele falou assim, eu conheço, vou ligar para ele. Pô, pelo amor de Deus. Aí te coloca medo e te coloca dúvida. E eu acabei indo embora, porque eu falei, parece o que esse cara vai fazer o trabalho dele. Exato. O que esse cara vai fazer? Ele vai colocar no papel e ele ainda tá avisando pra pessoa, porque ele conhecia, né? Porque era... Tá te botando mais em risco do que te ajudando. Exatamente. Então, assim, é algo que muitas vezes é comum, né? Da mulher chegar e ela ser ignorada ou ser menosprezada. E quando você tem uma mulher, principalmente por saber que muitas mulheres já passaram por isso, o tratamento é diferente. Infelizmente, a gente não tem mulher suficiente para atender todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Nas delegacias, muitas vezes, elas acabam tendo que ser recepcionadas por homens. Mas a gente vem buscando aí que esse comportamento mude. Até para que a gente veja também mudança no nosso dia a dia e nos dados estatísticos que a gente vê cada dia mais mulheres morrendo, e toda vez que a gente abre o jornal, né, esses jornais que a gente vê normalmente, é sempre uma morte, é sempre um feminicídio, é sempre não teve uma homem juíza na Barra que foi a Patrícia Scioli. Sim, não, aquela que o marido matou... Não, no parque, os filhos, não. Mas no parque, o cara foi lá e esfaqueou a juíza no parque na Barra, pô. Também. Tinha a medida protetiva já contra o cara foi lá e matou ela, pô. Eu estive num evento, que é um evento policial, Congresso de Mulheres na Polícia. E nesse evento estava lá uma delegada, eu não me lembro o estado, mas assim, o depoimento dela foi muito comovente. O marido, ela estava se separando, ela era delegada da DEAN. Caramba. Então, pra você ver, né, ela já se relacionava com a violência doméstica, ela já sabia o que era violência, ela passava pela violência, mas ela vivia a violência na casa dela, no âmbito da família dela. E aí, chegou um momento que ela quis se separar, pediu o divórcio, e o marido não concordou e foi lá e matou os 2 filhos. Caramba. Então, o menino e a menina. E ela tava nesse evento. E ela tinha força pra... Eu não sei como ela tinha. Ela tinha recursos pra cessar com essa agressão. Sim, como delegada ela tinha. Mas o psicológico... Exatamente. Não deixava. E aí agora ela encontra forças pra lutar e combater a violência, uma vez que... E se eu não me engano, acho que o ex-marido dela até se suicidou logo em seguida. Ele matou as crianças e se suicidou. Ou seja, né? Então, não necessariamente a gente entende que os recursos... se você tem os recursos necessários, você vai conseguir cessar a agressão. Exato. Tem que agir no psicológico. Por exemplo, agora, não sei se você viu, foi aprovado que a mulher que tem uma medida protetiva contra um companheiro, ela pode ter o porte de arma. Mas não só isso é necessário. Não. Vai muito além. Até porque, quando a gente fala de porte de arma, muitas mulheres têm ojeriza a arma, tem medo, tem receio de portar. Então, assim, beleza, você vai dar o porte. Vai muito além disso. Porque é o que a gente tá falando, é o psicológico. A mulher, ela tá em condições emocionais, psicológicas, né? E até estruturais, familiares, para que ela possa se afastar dessa pessoa. A arma é um caminho, sim, é um meio de defesa. Mas tem que estar com o psicológico em dia. Mas tem que estar com o psicológico. E treinada. Exatamente. Senão vai ser uma situação até pior. Porque às vezes ela vai acabar fazendo vítima um terceiro numa situação de reação. Ou por estar com o psicológico abalado, pode
achar que está sendo perseguido, ou em algum momento acabar errando e ou tirar a própria vida também. Então, assim, é um contexto muito complexo, que o Estado hoje negligencia muito com relação às vítimas, porque você vê diversas mulheres indo até a delegacia, registrando a ocorrência, né, solicitando o amparo da medida protetiva, mas a medida protetiva no papel ela é muito bonita, mas na prática não funciona. Ela não funciona. Você continua vendo mulheres sendo vítimas. Eu tenho, né, um rapaz que é da minha equipe que trabalha com a gente na parte de marketing. A mãe dele foi vítima aqui no Nova Iguaçu. Foi vítima de violência doméstica. A mãe dele trabalhava num salão, estava se separando. O ex-marido não aceitava, entrou no salão e alvejou diversos disparos na mãe dele. Ele faleceu, perdeu a mãe dele por conta de um divórcio, porque o cara se recusava, achava que era dono, proprietário, que a mulher tinha que ficar com ele para todo sempre, enquanto a mulher não queria mais. Infelizmente isso é muito comum. E aí, igual você falou, tem que ter medidas e educativas. Políticas públicas, isso aí, suficiente para mudar. E até para mudar a cabeça do homem também. Sim, eu falo isso quando a gente palestra, quando eu palestro, tem que ser em escolas, né, de ambientes. Porque assim, eu acho muito importante palestrar em escolas também, porque a gente fala diretamente já para que eles entendam. Sim, né? para que cresçam com essa educação. Isso aí, para que a menina entenda que ela não deve se sujeitar a qualquer tipo de tratamento e para que o homem saiba também como se comportar. Mas quando a gente está num ambiente, numa palestra para adultos e a gente, né, convoca mulheres, muitas vezes eu falo, tragam os homens também, traz o marido, traz o irmão, traz o amigo, porque às vezes esse homem está tendo uma conduta abusiva e ele não percebe. Por quê? Porque ele teve uma criação que para ele aquilo ali era normal. Para ele, um tipo de crítica, uma forma de tratar, um falar, ou um chamar atenção, ou algo muito específico, que para ele é normal, porque ele via o pai fazendo com a mãe dentro de casa, ou ele não teve uma referência paterna que desse um amparo digna, né, legítima, Sim. que desse um amparo para ele e uma referência para ele, ele acaba tendo aquela conduta. Então, quando a gente traz ele para esse ambiente e a gente faz alusão com exemplos, né, de falas, de gestos, de comportamentos, ele acaba conseguindo identificar que ele enxergar. tá tendo. Isso aí. Que ele também tem que mudar. E se a pessoa quer, se ela ama, como diz, né, que ela ama aquela pessoa, ela vai buscar uma mudança. Sim, é verdade. E aí, assim, dentro disso que a gente está falando, dessa diferença de um ambiente extremamente masculinizado, a corporação é um ambiente tradicionalmente masculino. Você já enfrentou alguma resistência, alguma dificuldade ou algumas dificuldades durante o exercício da profissão? Você diz no sentido de preconceito? De preconceito. Sim. Assim, não muitos, né? Porque eu não me coloco numa posição de vítima e nem fragilizada. Né? Eu até brinquei, a gente falando aqui, né? Eu sou meio moleque macho, então eu não me coloco nessa posição. Porque mulher é sexo frágil. Nunca me coloquei assim. Então, eu acredito que eu tenha vivido menos situações de preconceito em decorrência disso. Porque se me colocarem no serviço operacional, eu vou fazer o serviço operacional muito bem feito. Se me colocarem no serviço administrativo e eu tiver que mexer com papelado, eu vou fazer bem feito. Então, eu faço o meu aonde eu estiver trabalhando. Mas já sofri. Eu trabalhava com um coronel. Uma vez ele falou pra mim assim, na minha opinião, um FEM não deveria trabalhar na rua, no operacional. De forma alguma. Eu perguntei, mas por que o senhor pensa dessa forma? Ele, não, porque a mulher, ela tira a atenção do homem. Eu falei, mas em que sentido? Ele, numa situação de confronto, o homem, ele já tem um instinto de defesa. E quando ele tem uma mulher junto a ele, ele vai negligenciar a defesa dele, a proteção dele, pra defender a mulher que tá junto com ele. Eu falei, só que essa mulher ela é policial, ela também sabe se defender, ela vai estar portando uma pistola, um fuzil, um armamento qualquer. Tá tão ele treinado passou por um quanto. treinamento, ele não tem porquê. Ali ambos devem se defender se necessário for, porque são uma equipe, uma guarnição. Não é ele não, agora eu tô aqui, deixa eu defender a minha fenzinha não é o que tá príncipe comigo no cavalo aqui, branco. tadinha dela. Isso aí, não é isso. Muito pelo contrário. Tem muita fém boa, tem muita fém com potencial técnico, inclusive, com eu nem gosto muito tática, desse termo. melhor do que muito masculino. Então, assim, a gente compara, esse comparativo, às vezes, acaba sendo bem pejorativo. E, recentemente, eu passei por uma situação que eu contei pro meu marido, cara, que horrível e tal. Parece bobeira.
Mas, não sei se vocês vão entender. Eu tirei um serviço, eu tiro muito serviço extra, né? Voluntário, eu fui tirar um RAIS. E nesse serviço eu era mais antiga da guarnição. O RAIS você não escolhe, você se escala e chega lá e descobre quem tá de serviço com você. Tava eu, mais um outro terceiro sargento e um soldado. Um soldado até relativamente recém-formado. E aí eu era mais antiga. Quando eu cheguei, a viatura já estava posicionada e o terceiro sargento que estava comigo já estava sentado à frente. Que é geralmente quem senta na frente, né, no carona, é o mais antigo, é o que vai comandar a guarnição. Então, ele já estava sentado no meu lugar, sendo que eu era mais antiga. Aí eu cheguei, vi, não falei nada, tirei as coisas dele, passei pro banco de trás e sentei no meu lugar. E aí eu não sou uma pessoa de visar ninguém, porque eu sou mais... Não gosto disso, acho que a gente é uma equipe, a gente trabalha junto. Mas, enfim, aí fomos pro setor designado, chegamos lá, e um soldado com a gente. E aí, a gente conversando, né, no serviço, de repente o soldado começou a falar com a gente, aí ele falava assim, com o outro terceiro sargento, ele virava e falava assim, não, meu chefe, porque o senhor não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele vinha falar comigo, ele falava assim, não, ou ele me chamava Isabela, ou ele me chamava de Fem. Era assim, não sei o que, Fem, ou Fem. Ou então ele, não sei o que, Isabela. Mas pro outro cara era sempre meu chefe. Ele não chamava pelo nome, não chamava de sargento, era meu chefe. Aí eu observei, eu falei assim, aí ali parece uma coisa tão pequena, mas você vê a discriminação ali. Eu era a mais antiga comandante da guarnição, mas ele me tratava como a Fem. O Fem. E o sargento não, era o chefe. Era como se ele tivesse ali me tirado do comando da guarnição e estabelecido o outro sargento como o chefe da guarnição. Porque não, meu chefe é ele, você não é meu chefe. Você é mulher, você é fêmea, você não manda aqui não. Quem manda vai ser ele, já que ele é mais antigo, então, já que ele também é mais antigo que eu, então vai ser ele. Aí quando eu observei isso, eu já mudei meu comportamento, infelizmente, porque não tem como você manter, né, a colegagem, digamos assim, se a pessoa ela não tá tendo o mínimo de entendimento que ali existe ainda hierarquia. Sim. Que ali ainda é militarismo. Né? E que se ele não concorda, então ele tem que buscar uma outra instituição. Ele não podia nem te chamar de PFEM, cara. Você tá entendendo? Até mesmo porque a maneira que ele falou FEM foi de uma maneira pejorativa. E a forma como ele me tratava é como se eu fosse só e aí você deu uma... guarnição. Eu não, diretamente, porque foi como eu disse, eu não gosto, eu sou uma pessoa que eu não gosto de chamar atenção. Mas você deveria, ou poderia. Não, poderia. Mas eu decidi só mudar a minha postura no tratamento. A partir dali eu já passei a determinar o que a gente ia fazer, ao invés de... Né, geralmente eu pergunto, o que você acha? A gente vamos fazer isso aqui? Geralmente a gente vê o que é melhor pra guarnição. Você começou a dar ordem. Não, eu comecei a estabelecer ordem. Não, vamos fazer desse jeito. E passei a tratá-lo de forma distanciada. Tratei ele como soldado no lugar dele, eu como a comandante da guarnição, e não dei mais assunto, assim, não estabeleci nenhum vínculo. Porque, infelizmente, foi a forma que ele me tratou, pra eu não acabar sendo, né, escrota, como a gente diz, chegar, chamar atenção e multar ele, falar que se coloca no seu lugar porque você aqui é o mais moderno da guarnição e você tem que obedecer à hierarquia. Quer ficar falando, tá vendo lá? Já quer ficar escrotizando os outros, entendeu? Só porque acha que é alguém, aí já acha que você é egocêntrico. Então, eu não sou muito desse perfil, então preferi agir dessa forma. Mas quando eu contei pro meu marido, que isso? Meu marido já foi militar das Forças Armadas, do Exército, né? Temporário, ele falou que se fosse comigo, eu ia colocar ele em posição de sentido. Mas eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu acho que eu faria. Sim, senhor, não, senhor. Vocês da polícia também, vocês são muito desmilitarizados, vocês dão muito mole às vezes. Tem que colocar o cara em posição de sentido, porque ele tem que saber o que ele tá falando. Isso é um absurdo, no exército não acontece isso. Aí eu falei já assim... Já pegava logo a cadeia. Já tomava logo, já voltava pro batalhão preso, entendeu? Então assim, eu falei, cara, tá vendo? Parece uma coisa pequena. Não, mas não né? é. Mas se você analisa, qual é a diferença? Então, acaba que a gente enfrenta, infelizmente, sim, algumas situações, mas não são todas. Num geral, os serviços que eu tiro são muito tranquilos. Os policiais me respeitam. Segue a minha orientação. Né, se eu for a mais antiga da guarnição, assim como eu obedeço e sigo a orientação do mais antigo. Tanto que eu sempre, quando eu tô de serviço, vamos fazer não sei o quê. Como eu tô falando, é comum a gente perguntar. Eu falo pro meu antigo chefe, tô a comando.
O senhor acha que o senhor definisse, onde vamos almoçar? Onde que... O senhor definir, a gente tá aqui, estou a comando. Isso aí. Mas, infelizmente, a gente acaba passando por isso, sim. E eu acredito que, volto a dizer, eu ainda passei por pouco, porque eu tenho uma conduta diferente, né? Eu sou mais menino, se eu tiver que... igual às vezes chega assim, não, já aconteceu do estado de serviço? 2, né? Não, chefe, deixa que eu pego o fuzil pra senhora. Eu falei, não, pode deixar, eu sou mais antigo, eu vou pegar o fuzil. O cara tá dirigindo, vai dirigir, vai pegar o fuzil? Eu falei, não, vou pegar o fuzil, porque eu sei manejar um fuzil, eu pode ficar tranquilo, eu fui treinada pra isso. Aí ele, não, então tá bom. Aí ficou até sem graça, não, tá bom, vai lá. Então assim, mas eu me coloco nessa posição. Lógico que vão ter exceções, vão ter fãs que vão preferir não pegar, como tem colegas que preferem, às vezes, o serviço administrativo, né? Mas isso também tem os homens que preferem, então acho que não tem que ser uma forma da gente julgar ou estabelecer quem que é melhor, quem que é pior. Ué, existem não precisa de ter o administrativo também? Exatamente. Sim. Não dependeria disso. A Polícia Federal, ela tem o agente administrativo. Sim. Né? Se o governador do estado quisesse, poderia tirar e colocar todo mundo na rua e criar o cargo de policial militar administrativo. E contratar policiais para função e aplicar efetivamente policiais na rua. Seria até mais barato pro estado, porque você não ia ter um treinamento para aquela pessoa, não precisava ter um treinamento de policial militar. E o custo é menor. Se você vê o policial federal, o administrativo, o agente administrativo da Polícia Federal, ele recebe bem menos do que o agente. Mas e custa menos para policial, né? Não, é um cargo público, agente administrativo. Ele não tem poder de polícia. Mas ele vai cumprir com as funções ali administrativas. Não, e ele custa menos pro estado, treinamento, menos tudo. Muito menos. Então, como a polícia militar hoje passou a contratar para a área da saúde, os temporários. Poderia criar cargos temporários, enfim, mas não criou. Podia ser terceirizado. Isso aí, poderia. Mas não quis. Cargos então, hoje é o que tem. Se hoje existe o policial que trabalha no administrativo, não tem os cargos, vai ter o policial que vai se voluntariar. Tanto masculino quanto feminino vai ter que ter gente. Sim. Então, não é um motivo. E eu vejo muito isso, na época a FEM tem que estar no administrativo. Não, tem infinitos. Vai no batalhão. Vai nas unidades administrativas, você vai ver quantos homens tem lá, quantos homens que são apto B, apto C, que tem restrições, né, que a gente fala B e C, são pessoas com restrições de saúde, seja psicológicas, sejam físicas. Pessoas que passaram talvez por traumas, ou foram, ou sofreram alguma intercorrência no trabalho. Exato, alguma coisa decorrente, problema de coluna, um problema no joelho, porque a gente trabalha em pé, com colete de peso. Ou foi alvejado por um tiro. Né, deixou alguma sequela, o policial às vezes, o cara vai estar no administrativo. A gente tem, Matheus, e ele não deixa de ser policial por conta disso, nem é pior do que os outros. Meu irmão tem um conhecido que foi alvejado na cabeça, né, Matheus? E voltou pra rua. E depois foi alvejado de novo e aí não conseguiu. Morreu. Aí faleceu. E a polícia quis botar ele que não quis. No interno, ele que não quis. Era o cara que gosta do front, né? Sim. Não tem, eu tô falando, são perfis profissionais. Tem gente o perfil dele era esse. Que se colocar no administrativo, o cara adoece, o cara morre. Porque o cara gosta daquilo ali. Ele não suporta papel, ele não suporta esse serviço burocrático, essa coisa monótona. O cara quer ação. E já tem aquele, Já tem aquele que fez o concurso da polícia para ser servidor público e buscar estabilidade. Exato. E vai querer ficar Se ele não ficar no administrativo, ele vai querer ficar num setorzinho tranquilinho. Onde na obra. Também, né, no rancho. Na banda. E existe, então. E tá tudo bem. Eu conheço perito da Polícia Civil que fala que nem polícia aí não anda armado. E faz parte. E ganha muito bem, diga-se de passagem, né? E aí, falando um pouquinho mais da sua trajetória, o seu lado artístico, né, agora. E aí, você participou do seriado, pra quem não conhece, pra quem não sabe, a Isa participou da série Arcanjo Renegado. E como foi esse convite? Como veio? Na verdade, foi uma brincadeira que gerou, né, o convite. Em 2013, eu fui pra Espanha, por um convênio da Polícia Militar. A polícia fez um convênio com o Santander. E aí eles selecionaram alguns estados onde eles promoveriam um curso de espanhol. E os policiais que fizessem passariam por uma oitiva, né? Por uma seleção, melhor dizendo. E aí os 10 melhores policiais da Polícia Militar iriam para a Espanha fazer um intercâmbio policial. E complementar o curso de espanhol que era online e iam fazer um curso presencial.
E eu fui fiz a prova e fui uma das 10 selecionadas nessa seleção aí que houve. E aí, só que era um convênio da Polícia Militar com o Santander. Mas quem intermediava esse convênio era até então, né, presidente do Afroreg, que era o José Júnior, que cedeu, né, saiu do Afroreg e passou a produzir séries, começou a se aventurar no mundo audiovisual. E aí eu conheci o Júnior nesse evento que teve, né, da seleção, quando a gente chegou na Espanha. Eles fizeram entrevista com a gente, eu acabei sendo a porta-voz do grupo, dos 10, o pessoal não gostava de falar, eu sempre gostei de falar, né? Então acabei sendo a porta-voz e tal, e então fui dar a entrevista, enfim, e conheci ele naquele momento ali, isolado. Ele imediatamente voltou para o Brasil, nós ficamos 30 dias lá, ele ficou menos de uma semana. Voltou para as outras agendas dele. Passou esse período, nunca mais vi, enfim, né? Ele continuou lá à frente do Afroreg, mas recentemente ele veio para o mundo audiovisual. E aí um amigo que trabalhou comigo, na época que eu trabalhava no QG, viu, já em 2021, viu uma postagem minha, que eu tirei uma foto armada com um fuzil. A Paisano, né, que eu tava trabalhando no serviço reservado. E aí eu tirei uma foto com um fuzil. E aí eu postei, o amigo brincou. Um amigo colocou assim, tá a cara de uma personagem da série Arcanjo Renegado. Aí eu brinquei e falei assim, só falta o convite. Aí ele foi e marcou o José Júnior na postagem. Porque ele era da segurança do José Júnior. E aí o Júnior foi e me mandou uma mensagem no direct. Falou assim, poxa, vamos marcar um teste. A gente tem outras opções. Tem uma personagem que a gente ainda não escolheu, que o nome dela é Priscila. A gente não escolheu ainda quem vai fazer. E a gente pode fazer um teste. Tem outros policiais que também vão fazer, mas você pode ir lá fazer o teste e tal. Beleza. Eu falei, vamos sim, ué. E aí, só que até então ele não lembrava de mim, de 2013, né? E aí, na verdade, ele só foi saber depois que a gente passou. Aí me fizeram um convite, ele não estava presente no dia do teste. Foi feito por um produtor. E aí fizeram as gravações com as outras policiais e tal. E aí eu acabei ganhando papel, né? Que foi aqueles que eles acharam que tinha mais o perfil ali da personagem. E as outras policiais acabaram ficando também, mas com um papel mais, assim, sem fala, né? Mais figurativo, exatamente. E aí depois, quando teve já uma outra reunião já com o elenco, aí ele tava presente, aí eu falei, pô, não lembra de mim? Eu tava no Top Espanha, né? Que a gente viajou, então ele, caramba. Aí foi quando a gente conversou e relembrou. Isso foi quase 10 anos antes. Aí, só que o que gerou esse contato, né, essa oportunidade, foi esse colega que fez essa postagem e me marcou. Quer dizer, eu fiz a postagem e ele marcou o Júnior. E aí, dali foi caminhando, eu fiz o teste e começou já, dali foi uma loucura, né? Dali já foi início de gravação e eu nunca tinha participado de nada, assim, parecido. Então, foi uma experiência muito nova e interessante também. Você tá ali no meio de artistas, né? A gente tava falando um pouco antes aqui, a minha gravação da minha temporada foi feita na Rocinha. Então a gente conheceu todo o território da Rocinha, que é um território que a gente sabe é altamente conflagrado, né? Dominado pelo tráfico. A gente conhecer a nível de produção, então andar pela comunidade, ver como que flui o movimento do tráfico, ver a história e a gente gravar naqueles lugares ali, né? Então, assim, a comunidade para a gravação. Né, então, e uma experiência bacana você contracenar com atores, né, profissionais, pessoas famosas, então foi bem legal. E assim, foi muito bem também. Eu vi a série. Eu assisti também. Eu lembro, assim que eu terminei a série, eu recebi, eu tenho até essa gravação, até hoje, que a gente concluiu a minha cena, que é a cena que eu tomo um tiro e morro, né, na viela. A equipe toda me aplaudiu, porque assim, a cena pra eu cair era pra eu fazer com um colchão atrás, né? Porque eu me jogava. Só que o colchão não chegou a tempo e a gente tinha que filmar. Então eu falei assim, vamos Como eu falei, eu sou dessa, vambora. Tanto que teve uma hora que eu caí em cima de um bueiro e torci o meu dedo. Aí teve que parar a gravação, porque eu caía, e pra não me jogar completo, eu botava a mão disfarçadamente pra trás. Só que numa dessas horas que eu caí, tinha um bueiro. E aí meu dedo entrou e torceu no bueiro. Aí tivemos que parar e tal. Aí veio o pessoal da parte ali de emergência, enfim, isolou meu dedo. Mas a gente continuou a gravação e a produção no final me aplaudiu.
E o showrunner me chamou pra fazer outras séries. Ele falou assim, você tá recebendo oficialmente convite pra ser uma das protagonistas da série O Jogo que Mudou a História, né? Que foi gravada posteriormente e tal. Só que eu acabei não fazendo o jogo por conta do comprometimento da personagem. Né, que aí a personagem que eu seria a esposa do chefe do Comando Vermelho. Né, que lá ele está falando de vermelha. E assim, aí eu li o roteiro, tinha cenas de palatório, cenas sexuais... tudo muito comprometedor, que pra mim não, além de não ser o meu perfil, né, eu não sou atriz profissional, então eu ia me comprometer profissionalmente, porque com certeza eu ia ter algum problema com relação à polícia, Sim. E ainda ia comprometer a minha imagem, que não era algo que eu queria, e acabou que eu Que não condiz com a sua verdade. Exato, e aí dali a gente não prosseguiu. Mas o convite veio, eu cheguei a ler todo o roteiro e tal. Aí na época eu pedi, falei assim, poxa, fica difícil. Já é ruim ser esposa do chefe do Comando Vermelho, do tráfico, já é comprometedor. Ainda cheio de cenas sexuais, e assim, altamente explícito, os detalhes assim, absurdos. Falei, poxa, tá muito pesado. Seria um papel pra uma atriz. Atriz, que vive disso, não se compromete, mas eu policial. Entendeu? Talvez, assim, eles falavam, mas vai ser bom pra você, porque vai ser um papel desafiador, você vai sair do âmbito do papel policial e vai pra um âmbito profissional de atriz de verdade, você vai te alavancar, você vai sair da polícia em decorrência disso, você vai virar famosa, aí vinha toda aquela promessa, né, de um mundo além, mas eu falei assim, tá, mas em troca de quê? Né? Então, e às vezes também não é o que você quer. Sim, não, e é o que eu falo. Eu falei assim, tá, mas e se não der certo também? Né? Vamos colocar que eu arriscasse, que eu fosse uma doida dessa, que tem várias amigas minhas aí que se desse uma oportunidade dessa, mesmo sendo policial, elas iriam. Aí não deu certo. Mas iriam pra encerrar uma carreira na polícia. Exatamente. Entendeu? E não era o que eu queria. E eu acho que, de certa forma, assim, poderia alavancar, porque ia fazer muito burburinho, porque era policial. Eles iam usar isso. Sim, iam. A mídia ia usar isso. Não. Atriz de Jogo que Mudou a História, policial militar, faz o papel de chefe do Comando Vermelho. Aquilo ali, é lógico, ia me alavancar. Eu ia aparecer em vários jornais, ia chamada pro programa agora não é mais Fátima, né? Da outra menina lá. Pra Maria Braga. Poeta. Ia tudo, mas em compensação ia ter encerrado um ciclo e ia ficar refém de um outro cenário, né? Que eu não sou uma pessoa que eu me condiciono a determinadas condutas, né? E eu falo isso até dentro da política, né? Eu não aceito ser obrigada, eu não tenho um dono. Eu não tenho, você vai fazer isso, você tem que fazer. Se eu não acreditar, se eu não concordar, eu não vou fazer. Então, assim, e o meio artístico é muito disso. Se você se colocar muito contra diretor, produção, você é vetado, você é excluído do grupo. Você tem que se colocar, você tem que aceitar o que os caras querem que você faça. E eu acho que eles têm uma legenda, eles têm um ideal que é um pouco radical. Muito, muito radical. E aí, o que acabou encerrando, de fato, né, essa minha passagem pelo audiovisual foi as eleições de 22. Que eu apoiei publicamente, né, o Bolsonaro. E eles, obviamente, apoiaram o candidato da esquerda. Então você não fez a legenda deles? Aí acabou que ali... Rezou a cartilha. Isso aí, ali de fato mantém ainda. Eu ainda falo com uma parte do pessoal, né, inclusive com o showrunner, né? Não tenho nada contra ninguém, nem eles contra mim. Mas não a gente não tem a mesma linhagem de pensamento, digamos assim. E entendeu? Aí, para continuar trabalhando nesse meio, não funciona. Não funciona. A gente vê que quem tem já um pouco diferente, um pensamento um pouco diferente do dele, já acaba sendo vetado, né? A gente vê aí a Regina Duarte, né? Verdade. A gente vê que isso vem acontecendo sistematicamente no e não necessariamente são recebidos bem pelo outro lado, né? Porque tem gente que se coloca contra, como foi o caso da Regina, vamos colocar contra a esquerda. Mas nem sempre a direita também te recebe de braços abertos e te acolhe. A gente sabe que essa polarização política não leva ninguém a nada. Isso aí acaba que a pessoa fica no meio da guerra, né, e muitas vezes se prejudica. Isso aí, muitas vezes tá tomando pedrada dos dois lados. E assim, nessa experiência artística que você viveu uma policial que é sua profissão no dia a dia. Sim.
E aí foi desafiador por ser uma policial ou por ser um papel que você já desempenha no dia a dia, foi mais natural? Então, acho que acabou sendo mais natural por eu conhecer a realidade e o objetivo da série era esse mesmo. Eles integram muito policiais para evitar ter que fazer aquele preparo, né, do elenco. Eles preparam mais os atores principais e os demais eles usam os policiais nesse sentido, que eles já conhecem o linguajar, já é policial, ele já sabe portar uma arma, ele não necessita de treinamento para aquilo. Sabe o que eu odeio? Quando tá com um filme policial, tu já vê o cara lá com o dedo no gatinho. Aí tu já fica... Isso, exatamente. Então, assim, a gente já sabe assim. a prática, não precisa treinar. Então, eles usam muito nesse sentido. E, então, pra isso, foi tranquilo, porque a gente já sabia. E eles também deixaram a gente muito à vontade. Então, assim, apesar de eu ter o roteiro com as falas, a gente... Vários momentos, eles paravam, montavam a cena e falavam assim, ó, vamos gravar... era eu e mais uma outra policial que não é de verdade, e mais a Erika Januza, que era a atriz. Ela falou assim, vocês fiquem à vontade. Conversem como se vocês estivessem num serviço de vocês, um serviço policial. E aí eu puxava um assunto, e aí a outra fêmea começava a falar, e a Erika ia, obviamente, no embalo, e a gente começava... E aquilo ali virava uma cena. Não natural. Tava nem no roteiro. Não tava nem no roteiro daquela forma a cena, mas virava natural. Então, assim... Eles deram essa liberdade de improviso, não era engessado. Então, foi bom também por isso, pra não ficar aquela coisa Sim. assim, igual a gente tava falando aqui, não, a gente vai usar do podcast. Sim. Você falou assim, quando eu começo, às vezes eu começo mais travado. engessado. Porque como você tem aquilo ali, acaba que você, às vezes, né, pra você romper com aquela limitação, você demanda de um tempo pra você se soltar. Ali não, ali eles davam todo esse tempo pra gente, toda essa oportunidade. Então, mas foi desafiador pelo fato de ter câmeras, você ter que repetir as cenas, por exemplo, de confronto, que explodem à base da UPP, que a gente tem que rastejar, a gente fez, sei lá, umas 20 vezes. Então, umas 20 vezes você tem que se jogar. Eu saí de lá com os joelhos roxos, de verdade. Porque tinha que rastejar de verdade. Sim. E aí aí a gente fala, às vezes critica o serviço do ator, é muito fácil, ganha milhões e tal. Ali eu vi que realmente não é tão fácil quanto a gente julga às vezes, porque a gente repete várias. Aí uma vez você tá aqui, aí a câmera vai estar filmando ali. Aí outra você vai repetir, mas agora a câmera tá na outra posição. E aí uma hora o foco é no ator principal, na outra é na sala inteira. Então assim, e você vai repetindo várias vezes. E tem coisa que não dá pra você errar. Por exemplo, o tiro. A gente tava numa mesa como essa. O policial toma um tiro na cabeça. E é onde começa o confronto. Ali não dava pra repetir. Porque eles explodem um negocinho como se fosse o sangue. E ali, senão, ia ter que parar, limpar tudo. E fazer tudo de novo. Então, assim, essa ou essa, não tem jeito. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E assim, igual o Arcanjo Renegado, a gente tem algumas outras produções que envolvem esse meio policial. Por exemplo, Tropa de Elite, que eu acho que é um também dos mais famosos. Sim. Muitas cenas ali não são policiais, mas os preparadores de elenco, são alguns eram do BOPE. Sim. E assim, tem cenas, aquela cena que que faz o policial, né? Que ele come a comida. O Fábio, o Milena Cortaz, que ele come a comida no chão. Sim. Eu já vi ele falando num podcast que de fato ele comeu a comida no chão. Isso. E quem fez comer, que eu acho que quem fez ele comer a comida foi o Paulo Storani, que é um policial do BOPE, e esse outro que é mais famoso, Pimentel. Que é o Rodrigo Pimentel, fazendo ele comer a comida. Mas também foi também no meio que no freestyle. Ele não ia comer, ele vomitou de verdade. Ele vomitou de verdade. Eu já falaram, roda, vai. É isso aí. E tem uma o que traz veracidade pra cena, né? E tem uma outra cena que ele tá bebendo aquele chopp no bar e ele fala, eu não bebo. O Milena Cortaz, ele fala, eu não bebo. Mas... Só que eu tive que beber tanto daquele chopp que eu fiquei... Repetiu tanta cena. Doidão. Eu fiquei bêbado. E aí tem uma hora que o outro ator, que faz o policial também, que é o Caio Junqueira, que infelizmente... faleceu, ele fala, e aí, chefe, vamos pra onde? Meu irmão, vai pra... E aí xinga. Mas que também foi porque ele tava bêbado. Improviso também. O Sandro Rocha mesmo, ele fala isso, que várias cenas ali da milícia, né, que ele foram improvisadas, falas que ele criou,
e saiu na hora. Então, Aquela no Hoje é no Amor, hoje é no ele falou amor, também que isso foi... aí, muita coisa acaba. E é bom, E é bom porque isso aí fica natural. Fica natural. E o o filme susto foi das pessoas em volta foi totalmente natural. Exatamente, porque ninguém esperava, não estava preparado para aquilo. Essa fala do que é o Capitão Fábio, né? Depois vira coronel, mas no filme ele é o Capitão Fábio. O motorista, o policial que estava dirigindo, não esperava aquilo. Então fica muito natural e traz uma veracidade para a cena. E aí vamos falar um pouquinho aqui de um assunto mais sério, entrar um pouquinho nessa parte da política, né? Uhum. Que aí você também tem esse lado político. Eu acho que todo ser humano é político. Sim. Não existe ser humano apolítico. A pessoa fala, eu não gosto de política. Não existe ser humano apolítico. A vida é feita de política. Exato. Eu penso isso pra mim. E aí, o que você acha que é a grande dificuldade, o que precisa mudar? Que a gente tem um problema de segurança pública no Rio de Janeiro. Sim. E assim, quais seriam os seus projetos? Hoje a polícia não, né? A segurança pública no estado, ela precisa de mudança estrutural e estratégica. Infelizmente, não é só uma questão de efetivo e viatura. Isso é importante. Eu acho que ela não passa pela Polícia Militar. A Polícia Militar é a ponta do iceberg. Vocês não têm recursos. É só a gente ver. Recentemente, o governador do estado anunciou 2 reajuste à concessão de um benefício para 2 forças policiais. Polícia Penal passou a receber o auxílio fardamento no valor de R$ 1.900 ao ano. E a Polícia Civil teve um reajuste no auxílio alimentação, que saiu do valor de R$ 12 para R$ 32. E até agora não foi anunciado nada para a Polícia Militar. Pode ser que seja anunciado mais pra frente, mas até o momento não foi. Mas é onde a gente tá falando, a Polícia Militar é a ponta a gente da entende, lança. A gente entende que a principal força de segurança é a Polícia Militar. Que ao mesmo tempo, quando a Polícia Militar e os deputados, né, seja estadual, seja federal, vêm brigar pela instituição e pede, por exemplo, uma mudança de escala, como eu já estive presente numa audiência pública onde o coronel da polícia falou que não era possível conceder uma escala 24/72 para a tropa da Polícia Militar, porque isso iria afetar a prestação de serviço à comunidade, à população, ao mesmo tempo que nós somos uma tropa muito pequena para conceder uma escala padrão, nós também somos muito grandes quando é para conceder um reajuste salarial, algum benefício que a gente tem direito, como é o caso da recomposição salarial, que a gente está esperando a 2ª e 3ª parcela, que até agora também não foi dado posicionamento com relação ao governo do estado. Então, assim, vai além de efetivo e viatura, é valorização profissional, principalmente o policial militar, né? Lógico, o policial penal e o policial civil tiveram esse reajuste, mas eles também têm a demanda deles. Eu já fui fazer registro de ocorrência em delegacia, do policial virar e falar pra mim, eu não tenho como registrar agora porque não tem folha, não tem papel pra imprimir a ocorrência. Não vão muito longe, não. Isso é um absurdo, né, cara? Claro que o salário, claro que os reajustes, claro que os benefícios são extremamente importantes. Mas e o material pro dia a dia? Um colete de boa qualidade? Sim. Um armamento colete, eu falo por mim própria. Eu não tenho colete cautelado pela Polícia Militar. Por que eu não tenho? Porque a polícia só tem colete GG. E se eu pegar um colete GG, eu vou virar um vestido em mim. Então, se eu pegar um colete que eu não vou usar... vencido. Uhum. Quando ele não tá vencido, que as trocas não são feitas periodicamente, como deveriam, né? Dentro do prazo. Então, eu vou pegar um colete que eu não vou usar? Acaba que você tem que tirar do seu bolso pra comprar. Isso aí, ou você vai usar o colete acautelado do batalhão, que é aquele que todo mundo usa, que fica, né? O cara pega chuva no serviço, o cara num dia de extremo calor, sua aquilo tudo, né? E fica aquela morrinha horrorosa. Eu não sei se você viu a brilhante declaração que o nosso governador fez. Inclusive afetou o meu negócio, que eu trabalho com venda de automóvel, que ele declarou quais são os carros e quantos são as viaturas descaracterizadas. Sim, ai, gente, meu Deus do céu. Ele botou em risco a vida do policial. Porque ele expôs de quem não é policial, porque pode ter uma pessoa que tem aquele carro. E agora não seja... o criminoso vai ficar atento, vai olhar aquele modelo e vai falar assim, pode ser uma viatura. E vai saber. E às vezes a pessoa nem é, porque já aconteceu de uma situação de assalto do criminoso cismar com a cara de uma pessoa e falar, tu é polícia, e o cara nem é policial. E se tiver num carro desse, então aí já é. Então ele coloca em risco o policial, o que não é, e aí
sendo um pouco egoísta, mas claro que essa não é o principal problema, e até dificulta pra vender esse carro. Claro. Eu tenho um lá na loja. Que aí o outro fica com medo de comprar. Fica. Porque vai... Teve 2 policiais que estavam vendo, um policial vendo, né? E o outro Sim. estava junto. Falou, tá maluco, cara? Vai comprar a viatura da P2? Aí Aí o cara Não vou. Desnecessário, porque ele quis fazer Uma propaganda. marketing pessoal da gestão dele e acabou expondo uma informação que era desnecessária. Ele poderia ter falado, compramos não sei quantas viaturas. Tudo bem. Tudo bem. E só. O que pra mim também, né, igual ele falou recentemente num vídeo que até viralizou bastante. Porque nós compramos 500 viaturas semi-blindadas pro Estado. Acho bacana, mas assim, eu falo da Baixada Fluminense, por exemplo. Essas viaturas eu praticamente não vejo aqui. Né? Eu tiro muito serviço no 20º Batalhão, conheço o 39, eu trabalho no 21. 39 então, é assim, Belfor Roxo, 20º e aí você vai... Mesquita, só São lugar João, legal. Só lugar bom. Essas viaturas não estão ali. Você vai encontrar até uma ou duas Eu lá. acho que eu vi uma Duster hoje. Entendeu? Você vai encontrar uma minoria, mas a maioria das viaturas estão lá sucatas praticamente. Quando vocês Entendeu? não tem que dar o jeito. Meu marido outro dia pegou Pra encontrou consertar uma a viatura. E os policiais empurrando no meio da rua, enguiçou. Eu já emprestei chupeta pra várias vezes. Você tá entendendo? A Então, gente, assim, enquanto comunidade, e estamos todos numa comunidade só, é costume empresários ajudarem a força policial quando um carro quebra, principalmente aqui do ramo de automóvel. Sim. Isso é comum. Sim. E não me incomodo de fazer isso, mas isso deveria ser função do Estado. Do Estado. E eu ainda te digo mais. Se a corregedoria quiser ainda punir os policiais em decorrência dessa ajuda que é cedida por um que a gente chama de padrinho... Mas voluntário, sem exigir nada em troca. Mas porque eu quero que funcione. Teoricamente não deve acontecer, porque é obrigação do Estado. Isso daí testifica a incompetência do Estado Sim. com relação à gestão. E aí, e infelizmente é o que está no papel, se a corregedoria, como aconteceu já recentemente até no 20º Batalhão, não, porque está recebendo um benefício. É um benefício que é para a polícia, porque a viatura, o policial vai levar para casa. E para a É igual sociedade. os Estados Unidos, que ele leva, bota dentro da casa dele, leva o fuzil, bota na mala, bota a viatura na garagem de casa, vai dormir, no outro dia seguinte ele sai. Não é? Tem todo o fardamento, colete, leva tudo pra completo. casa. Não é. Então, assim, ele vai levar a viatura pra casa? Não vai. Vai ser Acho do que uso a da civil polícia. ainda tá levando alguns, hoje. Mas a polícia militar não leva. Aí vai se cobrar uma coisa que é concedida pra melhoria da polícia, mas infelizmente acaba sendo cobrado. E o policial, às vezes, coloca do próprio bolso. Por quê? Se ele não colocar, a viatura vai baixar. E se a viatura baixar, ele vai ter que trabalhar num lugar ruim. Ou ele vai ter que trabalhar num PO, 2 horas de serviço em pé, direto, no calor. E aí ele prefere fazer o quê? Se expor a certos riscos. Ou ele vai correr risco com a viatura com um pneu totalmente careca, que pode causar um acidente. Que tem frequentemente, Sim, infelizmente. Então, assim, aí é onde a gente entra. Não é só uma questão estrutural, né? Também principalmente, mas é uma questão também de valorização. Sim. Porque a estrutura ela é essencial para o serviço andar, mas além disso, o que eu vejo hoje como policial e vejo dentro da tropa é que já tem o agravante de não ter estrutura. E você ainda não é valorizado profissionalmente. Você não é reconhecido pelo esforço que você faz, né, pelo desgaste psicológico, emocional, físico que você tem. Você é tratado, você é descartável. É a forma como a política, como as gestões, né, seja ela não digo nem só a os nível de políticos, Estado. Você falou da sociedade a grande parte da sociedade. Você falou dos Estados Unidos. Olha como que a polícia é completamente diferente tratada nos Estados Unidos e no Brasil. O policial nos Estados Unidos é um herói. Exato. Tem lugar que não paga, pô. Tu vai almoçar, o cara herói. É policial não... Não. Vários lugares tem na placa que policiais e militares não pagam ingresso. Até a gente saindo daqui não paga. Não paga. Orlando, por exemplo, se você Nova for York determinado não paga. Estado, você tem desconto. Militares Museus. das forças não pagam, porque eles reconhecem a importância desses profissionais. Valor. Mas aqui não. Aqui não. Aqui, infelizmente, como eu disse, nós somos descartáveis. Eu fui no enterro. Eu acho que eu a visto como policial, inimigo. Gente, fugiu o nome da menina agora, meu Deus. A Carla. Eu fui no velório no enterro, né? Da Carla, que faleceu atropelada ali na avenida, na linha amarela. Do acidente, né? Ali foi um caso de fatalidade, né? De um acidente, de uma pessoa que estava embriagada, inclusive um militar do exército.
estava embriagado, mas aquele baseamento ali, ele é completamente inapropriado para aquele local. Na outra Estrategicamente falando... Na outra semana já tinha viatura no mesmo local. No mesmo dia. No mesmo dia, né? No mesmo dia. A FEM morreu, era em torno de 1h da manhã, 5h da manhã, quando foi feita a rendição, a troca de serviço, 7 horas, se não me engano, 5 ou 7, eu não lembro. Já tinha uma outra viatura no mesmo lugar. Entendeu? Então, isso daí já é uma questão estratégica. Ninguém viu isso, ninguém previu. E eu fui presencialmente no local. E você vê que é um local de alto risco. Os carros passam em altíssima velocidade. Você não tem como... E sendo que ali tinha um abrigo. Existe um local de abrigo. Só que era exigido, né, no batalhão, que tinha que colocar naquele lugar e não na parte do abrigo. Porra, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí a FEM faleceu, deixou 2 filhos, uma menina que ia fazer 7 anos na semana seguinte ao enterro dela. Então, assim, quem vai sentir? Para a polícia, ele é descartável. No mesmo dia já tinha um outro baseamento com outros policiais aplicados ali. Mas para a família dela, ela é insubstituível. Mas, infelizmente, para a corporação... se você pegar a grande mídia, ela também dá pouca ênfase a isso. Sim. Se morre o que dá ênfase é o criminoso morrer. Isso. É o policial que torturou alguém, né? Ou o policial que cometeu algum crime ou alguma transgressão, isso vai dar ênfase. Entendeu? Agora, o policial que morreu... Em serviço, protegendo a sociedade... Não dá ênfase. Isso aí você vai ver uma notinha no jornal, alguma coisa falando, mas... Ninguém vai cobrar o Estado. Não vai. Disso. Mas vão lá cobrar, vão fazer sessão, se demora, faz greve de fome igual o deputado tá fazendo lá. Porque quem matou fulano? Quem? Onde tá Beltrano? Aí começa a aparecer as camisas de saudade, de saudade. só gente boa. O cara até criminoso, bandido, né? Aí no dia seguinte já aparece uma foto do cara com um fuzil na mão, com uma pistola no baile. E era legal, era trabalhador. Era uma pessoa trabalhador. Ia pra igreja. Né? Infelizmente é isso. Então hoje a gente precisa mudar a forma como é visto o agente público dentro do Estado, a valorização profissional, porque... Até as empresas, vocês que trabalham com empresa privada sabem disso. O profissional, quando ele é bem tratado, ele trabalha mais motivado. E se ele trabalha motivado, ele produz mais. Com toda certeza. Então, como que o policial vai produzir? E olha que produz, tá? Mas como ele vai produzir da forma como deveria, se ele não tem o reconhecimento? Ele não tem uma retaguarda jurídica. Sim. Hoje o policial tem medo. Eu acho um absurdo. De ir pro confronto. Ele tem medo porque ele sabe que ele pode ser, além de morrer, obviamente, ele pode qualquer coisa, ele é cadeia. Qualquer coisa é prisão. E além de cadeia, o tempo que ele fica respondendo, ele estagna na profissão. Exatamente. Eu tenho gente que trabalha comigo que já deveria ser sub e ainda tá como 3º sargento. Porque tá respondendo a processo. E a gente sabe como é que a justiça é morosa, quando quer. Verdade. O que se discute é botar a câmera no policial. Isso aí. Exatamente. Eu tenho... A questão da câmera, eu tenho uma visão... não acho que ela tenha sido maléfica como um todo, não. Porque eu já vi muitos casos de policiais se safando. Sim, tem. Por conta da presença da câmera. De alguém declarar que o policial fez alguma coisa errada e a câmera ser a única comprovação. Sim, mas a intenção da câmera foi vilanizar o policial. Isso aí, mas acabou sendo algo de natureza correcional. Pra punir. Pra punir o policial. E não pra proteger o policial. Tanto que hoje tem supervisão pela câmera. Outro dia eu tava no serviço do RAR. Fica uma pessoa lá olhando tudo. Tem. Aí a pessoa falou: meu RG é fulano, aqui é Beltrano, supervisão do... Aí eu, que vozinha é essa, gente? Tô ouvindo vozes da minha cabeça agora, eu tô achando que era assim, uma coisa do além. Não sabia, não. Aí eu fiz assim, né, a câmera. Peguei a câmera, botei no ouvido, era a supervisão falando através da câmera. Oi, tudo bom? Assim, Isa, o papo tá bom, passa rápido, mas nosso tempo... Já tá esgotando. Tá quase no final. Eu falo muito também. A gente fala muito também. Assim, primeiro eu gostaria de te parabenizar por essa coragem de tentar, a partir da sua força, mudar um pouquinho, seja com a atitude, com a força na profissão do policial, seja através da política. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim. Eu também com essa coragem, com essa... Você é uma pessoa, igual você falou, isenta. Você é isenta, você fala aquilo que você pensa, você vai pela sua verdade. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa realmente de pessoas assim para liderar a nossa segurança pública, para liderar o nosso município, o nosso estado. E quem dirá que se não
o nosso país. Eu queria deixar, assim, em nome da população, esse agradecimento a você por esse trabalho que você faz tão importante, tão necessário pra gente. E aí vou deixar o microfone para você fazer as suas considerações finais sobre aí tudo que a gente falou. Na verdade, sou eu que agradeço, né, gente, a recepção, poder ser ouvida, me fazer voz, não só como agente de segurança pública, mas também como mulher, e poder representar, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, e, como eu disse, falar aquilo que eu acredito de verdade, de coração, não algo montado ou feito, né, algo que eu vivo, algo que é minha rotina, tanto na parte policial quanto na parte política, né, eu já perdi oportunidades, já deixei de estar em lugares porque eu não acreditei nas intenções por trás daquilo ali. Eu prezo muito pela minha conduta, que graças a Deus é ilibada, que é, né, sem mancha, sem mácula. Por isso que eu acho até mais fácil de eu fazer política, porque eu não tenho esses históricos rabo preso, como tantos outros têm, que é o rabo preso. E eu agradeço por ser ouvida e saber que ainda existem pessoas que reconhecem o nosso trabalho, que muitas vezes é voluntário, não tem nenhum benefício por trás, mas é um trabalho árduo, desgastante, muitas vezes emocionalmente, porque tem uma hora que a gente fala, caramba, você tá ralando tanto, você tá se dedicando tanto, você tá buscando tanto melhoria, e você não vê mudança, né, na sociedade como um todo. Mas só em saber que ainda existem pessoas que acreditam, né, e que apoiam, e que confiam. Né? A gente tem que ter esperança, gente. Se a gente não tiver esperança de que a segurança pública no estado do Rio de Janeiro vai melhorar, é mais fácil a gente largar o estado aqui sozinho e ir embora para outro lugar. Né? Se a gente não tiver esperança de que a política ainda tem solução, que ainda existem pessoas que são incorruptíveis, que ainda existem pessoas que querem fazer políticas públicas de verdade, não para si, mas para a população, para ver o crescimento, para ver a economia fortalecida, para ver a segurança de fato, para ver, né, as coisas, a gente educação, ter saúde, gente ter comida no prato, pra gente ter condições de ir numa unidade de saúde e ser atendido. Senão, também, para que serve a política? Então a gente tem que continuar acreditando, e é por isso que eu ainda tô aqui, porque eu continuo acreditando e me fiz, diante da minha indignação, eu me fiz uma opção para combater a violência, para combater toda essa máfia que existe, inclusive, dentro da política, e a gente vai continuar lutando aí o que a gente puder fazer e contribuir enquanto eu tiver vida e Deus continuar me abençoando e me direcionando, que é sempre Ele no meu caminho a me guiar, a gente vai ser aí uma opção, né? Porque é o que eu digo. Ainda que seja difícil, muitas vezes a gente fala assim, você vai para uma campanha e a pessoa fala, não vai ganhar porque você não tem dinheiro, não tem estrutura, mas eu sou uma opção. Então, a pessoa não vai poder dizer assim, eu votei no fulano, porque fulano, eu não tinha uma outra opção, eu só tinha aquilo ali. Não. Eu me coloco como uma opção hoje dentro da política fluminense para fazer diferente. Agora, as escolhas, aí a gente, né, as pessoas fazem o que elas acham melhor e colhem as consequências e os frutos das suas escolhas. Mas a gente está aqui para isso. Você falou da direção de Deus, e a gente começou lá no início da conversa, você caiu na polícia por acaso. Eu acho que não é por acaso, eu acho que pra mim é direção de Deus. Você não tinha nem estudado nada. Foi literalmente, foi um chamado de Deus na minha vida. Acho que foi Deus que te direcionou pra começar o seu caminho. Isso aí. Pra eu conhecer, pra ter um embasamento, pra estar inserida nesse contexto, pra viver, né, e tá ali sabendo qual que é a realidade. Estando dos dois lados, enxergando os dois lados da moeda. Então, eu agradeço a minha contribuição. Vamos marcar uma parte 2. Porque a gente precisa de uma parte 2. Ficou muita conversa. Ia entrar aqui na área que eu gosto. Mas ia ter mais assunto, a gente vai pensar numa parte 2. Uma parte 2, aí a gente complementa os assuntos que a gente não conseguiu tratar. Valeu, que passa tão rápido, né? É verdade. E você, que ficou até agora nos assistindo, esse programa é feito pra você. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.